Olá, chicos, buenos dias, como estão? Pronto, eu vou trazer para vocês hoje uma conjugação verbal que a gente usa muito dentro do espanhol e ela tem umas particularidades apenas na nossa língua, que é essa conjugação do verbo gostar, tá certo? Então eu quero que vocês prestem atenção e no final escrevam a atividade e mandem foto para mim, tá bom? Então bora lá. El verbo gustar se usa em espanhol quando necessitamos falar ou expressar gustos. Ou seja, quando a gente vai usar o verbo gustar, é quando a gente quer expressar um gosto por alguma coisa, por alguém, por um sentimento. É expressar um gosto nosso, alguma coisa que a gente queira, que a gente goste bastante. ¿Tá certo? Y ese verbo posee una conjugación especial si la comparamos a otros verbos del español, pues su conjugación depende del sujeto de la frase, pero sí de seu complemento. O que quer dizer isso? Essa conjugação do verbo gostar, ela tem essa característica especial dentro da língua espanhola e que ela difere um pouco dos outros verbos, das outras conjugações verbais, tá certo? A gente vai entender um pouquinho por quê e como acontece essa diferença. Por exemplo, aqui, alguns exemplos. Me gusta estar sola. Ou então, a mim me gusta las películas românticas, tá? Então, a gente tá vendo aí que o verbo gustar, ele tá se permanecendo igual, a mudança que tem são poucas, tá? E algumas particularidades que a gente vai tentar entender. Además de presentar solamente dos formas de uso, gusta y gustan, el verbo gustar solo puede ser usado acompañado de los pronombres personales tónicos e átonos. Então, a gente, dentro dessa conjugação verbal do verbo gustar, a gente só encontra essas duas formas, gusta e gustan, com o N no final. São as duas formas que existem. Toda a conjugação do verbo gustar só vai apresentar essas duas formas. Porém, o que vai diferenciar ele, o que vai classificar a ação praticada e o sujeito praticante da ação é através dos pronomes pessoais, os tônicos e o átonos, que a gente vai entender um pouquinho quais são e quais são as suas funções. Os tônicos, né? Me, ti, vos, ele, ustedes, nosotros, vosotros, ellos, ellas e ustedes, todos esses são os pronomes personais tônicos. Eles vão fazer a função de sujeito, tá? Eles vão fazer a função do sujeito na frase. Então, grande parte dos momentos, grande parte não, praticamente todos os momentos que a gente for usar o verbo gustar, o sujeito vai ser oculto. Quem vai fazer a vez dele são os pronomes pessoais tônicos, certo? E eles sempre vão ser precedidos, ou seja, antes deles vai vir sempre a preposição a, tá? Sempre a preposição a. Exemplo, a mí me gusta esta camisa. Ou então, a él le encanta la vida nocturna. Então, a gente pode ver aí, preposição a, pronome pessoal tônico mi ou ele, e pronome átono me ou le. E depois o verbo, né? O verbo que é a ação praticada. Aqui também, um ponto importante, uma observação que a gente precisa fazer. Os verbos gusta, encanta e agrada, todos os três são conjugados da mesma forma. Eles sofrem as mesmas mudanças, tá certo? Quando vai expressar um gosto, né? Quando tem essa função de expressar um gosto, eles são conjugados da mesma forma, tá certo? Então, os pronomes tônicos aqui, ele está fazendo o lugar do sujeito, certo? A gente vai entender um pouquinho a classificação de sujeito dele mais à frente, tá bom? Já os pronomes pessoais átonos, me, te, le, nos, os, les, certo? Eles vão funcionar como um complemento do verbo. Existem verbos, certo? Existem verbos que eles precisam exatamente desses complementos. Então, os pronomes pessoais átonos, eles têm essa função de servir dando esse apoio ao verbo principal, tá certo? Então, vamos ver um pouquinho como vai no exemplo, né? Me gusta viajar ou nos encanta la primavera. Então, aqui, me e nos está fazendo a função de complemento do verbo, certo? Aqui a gente está fazendo complemento do verbo. O sujeito aqui ele está totalmente oculto.
certo? Mas eu poderia muito bem colocar: a mí me gusta viajar. A nosotros nos encanta la primavera. Porque eu estou colocando o sujeito, certo? Mas aí, um ponto importante. Os pronomes pessoais átonos, eles sempre vão vir antes do verbo. Como ele é um complemento, ele sempre vai vir antes do verbo. Nunca depois, né? Um exemplo, tá certo? Ele vem antes. Então, continuando. Aqui a gente vai ver a conjugação, tá certo? Primeiro, os pronomes pessoais tônicos, aqueles que têm a função de sujeito na frase. Em seguida, de vermelho, os pronomes pessoais átonos, aqueles que estão servindo de complemento do verbo. Em seguida, verbo e o que se gosta, tá certo? O restante da oração da frase. Exemplo: a mí me gusta la carne, tá? Então, a gente está vendo que diferencia os sujeitos, né? Os pronomes pessoais tônicos, os pronomes pessoais átonos, mas o verbo continua do mesmo jeito em todas as pessoas. Porém, aqui a gente está falando das frases no singular. Então, gusta, certo? É usado apenas nas frases no singular, quando aquilo que é gostado é apenas uma coisa. Tá certo? Ou então, os sujeitos praticantes da ação são apenas uns. Em seguida, gustan com N é usado nas frases em que aquilo em que se gosta, certo? Aquilo em que se gosta está no plural. Ou então, as pessoas fazem parte daquelas 3 pessoas do plural. Nosotros, vosotros, ellas, ellas, ustedes. Tá certo? Então, existe essa diferença. Gusta é usado nas frases no singular. Gustan é usado nas frases quando elas estão no plural. Tá bom? Entendido? Como nossa atividade, eu quero que vocês façam o seguinte: vocês vão escrever isso aqui no caderno, certo? Escreva elija las opciones adequadas, o que quer dizer escolha a opção adequada. Primeiro, dos pronomes átonos, certo? Os pronomes átonos aí que estão em parênteses, lê e lês, e depois do verbo gusta ou gusta. Então, quando vocês forem escrevendo cada alternativa, vocês já vão escrevendo com a frase da forma correta, tá bom? Com a frase da forma correta. E tira uma foto e me manda, tá certo? Essa atividade aqui é mais simples, então vocês não vão ter tanta dificuldade. Preste atenção nas informações, na explicação do conteúdo e depois vem para a atividade, tá bom? Qualquer dúvida, só me mandar mensagem que eu estou à disposição de vocês. Então, hasta luego e beijos.